Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica, como acontece toda semana. Uma semana antes da aula ser ministrada, nós a colocamos no YouTube, para que durante a semana você possa assistir, possa compartilhar, possa se inscrever, possa deixar o seu comentário. Inclusive, falando em se inscrever, quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever ao receber o link. Para que o YouTube valide a inscrição, você precisa assistir no mínimo 2 ou 3 minutos, dar o link, tocar o sininho e deixar um comentário. Nos ajude, né? Envie aos seus amigos, seus irmãos, peça para eles também compartilhar, pois assim você nos ajuda a levar a palavra do Senhor. Quero dizer que todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos ao vivo pelo nosso Facebook, paulo.delanhese, com a Escola Bíblica. Avise seus amigos, seus irmãos, para nos acompanhar todos os domingos, às 9 horas da manhã, pelo Facebook, paulo.delanhese. Nossa aula de hoje é a lição de número 4, aqui no YouTube. A construção do templo enfrentou oposição. Os versículos que eu quero deixar de parâmetro para a nossa aula de hoje se encontram em Neemias 4:1-5, a oração que vence a resistência. Neemias 4:6, o trabalho que vence a resistência. Neemias 4:9, a vigilância que vence a resistência. E Neemias 4:14, a bravura que vence a resistência. Neemias 4:15-18, a preocupação que vence a resistência. E Neemias 4:18-19, a união que vence a resistência. Ou seja, se confiarmos inteiramente no Senhor, nosso Deus, nós venceremos todos os obstáculos que a vida colocar sobre nós. Nosso textual está baseado em Neemias 4:6. Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Mas precisamos confiar inteiramente no Senhor. Nossa leitura bíblica de base é Esdras 4, 7, 9 e 11, 13, 15, 16, 21 e 24. Nos diz assim a palavra de Deus: e nos dias de Atarxerxes escreveu Bislão, Mitredade, Tabel e os outros da sua companhia, Atarxerxes, reis da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siriaica. Então escreveu Reum, o chanceler, e Cisai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dionites e Afasaquitas, Tarpelitas, Afarsistas, Arquevistas, Babilônio, Susaniquitas, Deativas e Elamita. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram: teus servos, os homens daquém do rio em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim danificarão a fazenda dos reis, para que se busque no livro das crônicas dos teus pais. Então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve por rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terá porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade,
até que se dê uma ordem por mim, e aguardai-vos de cometerdes erro nisso, porque crescia o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Cisai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e impediram a força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então aí está como aconteceu a paralisação da obra do Senhor, através da afronta que os inimigos levantou contra o povo de Deus. Nesta lição, estudaremos um momento especial na vida do povo de Deus, após o exílio, a reedificação do templo, um lugar de adoração e comunhão com o Todo-Poderoso. O altar centro do culto judaico já tinha sido restaurado. Havia sacrifício e expiação pelo pecado, sendo oferecidos ao Senhor. Como reino sacerdotal e povo santo, o povo devia oferecer sacrifícios a Deus. Porém, o templo precisa ser restaurado e a restauração deveria ser vista como prioridade para a verdadeira adoração ao Senhor. Mas o templo teve que parar de ser reconstruído por causa dos opositores. E nos nossos dias, muitas das vezes, deixamos de fazer a obra de Deus também por causa dos opositores. Zorobabel, juntamente com o povo, além de trabalhar arduamente na construção, tiveram que enfrentar inimigos externos e internos, homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reconstrução. Porém, os judeus, sob a liderança de Zorobabel, não se deixaram intimidar pelos adversários. Sempre que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantam, mas quando confiamos no Todo-Poderoso inteiramente, recebemos forças e coragem para lutar. Talvez você esteja enfrentando alguma luta, porém, não desanime, não olhe para os inimigos e não dê atenção às suas críticas, mas continue a orar firmemente para Jesus e seja um vencedor. Esta é a palavra do Senhor ao meu coração e ao seu coração quando estivermos enfrentando obstáculos, para que continuamos confiando inteiramente no Senhor, o nosso Deus. O altar, como já dissemos, havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto continuava sendo oferecido cada dia conforme o rito, Esdras 3, 2 e 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo, e foi exatamente na reiniciação da reedificação do templo que os judeus sofreram a maior afronta das suas vidas. O alicerce do templo são lançados, tópico 1. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro, lançaram o alicerce do templo, Esdras 3:8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvar o Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel, Esdras 3:10. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressavam seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Esdras 3, 12 e 13. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Esdras 1, 2. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus, 1 Coríntios 3,16, que somos nós a Igreja, que recebemos o Espírito Santo sobre as nossas vidas.
A igreja de Deus é um mistério, Efésios 5:32, que não pode ser compreendido pelo homem natural. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. Mateus 16:18, e ele o faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Efésios 2:22. Vejamos também Êxodo 3:5, Salmo 89, verso 7 e Eclesiastes 5:1. O Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Efésios 3:10. Deus tem um trabalho para cada servo. Sou na sua grande obra de evangelização do mundo, uma das pedras. Eu sou, a grande obra de evangelização que Jesus usa para nos levar a mensagem de esperança a este mundo. O subsídio bíblico teológico diz que não foi antes da primavera, o segundo mês de abril e maio do segundo ano de sua volta, que os judeus, sob o comando de Zorobabel, começaram a tarefa de reconstruir o templo. Nesse inteirinho houve muita coisa a ser feita. Era necessário contratar pedreiros, carpinteiros. As pedras deveriam ser cortadas e a madeira obtida nas colinas do Líbano. Era nessa mesma fonte da qual Salomão obteve a matéria-prima para o primeiro templo, 2 Crônica 2:8-9. Parte do dinheiro necessário para isso conseguiu-se graças à concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Devido à santidade da tarefa, os levitas foram designados para supervisionar os trabalhadores. Jesua ou Josué era o sumo sacerdote da época. Você pode conferir aí capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 2 e Zacarias 3:1-10. Com a colocação das últimas pedras do alicerce, realizou-se uma elaborada cerimônia. Os sacerdotes levistas, vestidos adequadamente, tocaram suas trombetas e seus símbolos, e os corais entoaram em duas vozes o Salmo 136. O povo jubilou com grande júbilo, louvando ao Senhor pelo que ele tinha ajudado a realizar. Então aí está o começo da reedificação do templo. E agora veremos, as afrontas que se levantam para que esta obra parasse, para que esta obra não continuasse. Tópico 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Esse era um descendente de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade da Samaria, depois dele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. 2 Reis 17:23. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca de Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam ao Senhor. 2 Reis 17, versículo 23-33, você conhece melhor essa história. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Esdras 4, versículo 4 e 5. A maldade do samaritano levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus, a qual nós lemos aí no nosso texto de base, do início da aula, a qual eles acusaram que os judeus eram rebeldes e que deixariam de obedecer às ordens do rei da Pérsia e também não contribuiria mais com o reino. Essas foram as acusações. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Esdras 4:21. Então aquela obra foi cessada por mentiras levantadas pelos samaritanos, aquele povo que se colocou contra a edificação do templo. Ao ver que Jerusalém era reconstruída,
o templo restaurado, os samaritanos, né, e outros povos das redondezas perturbaram-se, como vemos aí falando. Eles temiam que, se permitisse que os judeus se estabelecessem, Jerusalém representaria uma ameaça à sua segurança e ao seu poder. Traiçoeiramente pediram a Zorobabel e Jesua que deixasse que eles o ajudassem a reconstruir o templo, alegando que eles, como judeus, adoravam o Deus verdadeiro. Quando foram rejeitados, como naturalmente deve ter suposto que seriam, eles imediatamente começaram a atrapalhar os judeus de todas as formas possíveis. Alugaram contra eles conselheiros, aparentemente deram uma impressão enganosa sobre os judeus ao rei da Pérsia. Em todo caso, os trabalhos de construção foram interrompidos e não foram reiniciados até 15 anos mais tarde, durante o reinado de Dário. Muitos estudiosos pensam que a interrupção dos trabalhos de reconstrução do templo é um simples exemplo de falta de fé por parte daqueles que estavam encarregados da obra. Eles teriam autorização de Ciro, a autoridade e a bênção de Deus no início do empreendimento. Eles, como Neemias, deveriam ter continuado firmes no trabalho, apesar da oposição, e Deus certamente teria tornado possível a construção do trabalho, a conclusão do trabalho, conforme havia planejado. Com base em Ageu 1:4, parece que durante esse período de estagnação, os judeus se voltaram para a construção e decoração das suas próprias casas. Bom, pastor Paulo Delanhese, vejo sim uma parte como falta de fé, mas vemos também que eles não conseguiram vencer a oposição, porque as suas vidas também tinham alguns problemas, que veremos agora no decorrer desta lição do tópico 3 e também do tópico 4, a qual o autor, pastor Eurico Berges, vai nos apresentar os detalhes para que a gente possa entender realmente o porquê eles não deram continuidade à obra. Vamos aos fatos. Tópico 3. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. E a ordem havia sido dada por Ciro, Então, como ele agora queria dar uma ordem ao contrário? Mas como os judeus não foram lá para questionar tal ordem, a construção foi parada. A ordem de construir o templo tinha sido dada por Deus do céu através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinaram o decreto da construção do templo. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus, com certeza também, porque vemos pela própria história, aqui será contada duas, que Deus sempre interviu na obra dele, juntamente com o seu povo, para dar vitória. Mas eles não fizeram nada disso, nem recorreram a Deus e nem recorreram a Dário, que é o que deveria ter sido feito. Muitas das vezes nós deixamos de obter vitória para as nossas vidas porque nós não procuramos recorrer a Deus ou às pessoas certas. Ficamos com medo do ataque do inimigo e muitas das vezes paramos a obra. Mas vamos aos fatos. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio, pois 70 anos de cativeiro eles são agora reconduzidos a Jerusalém. Então Deus já estava mostrando o seu poder e a sua afeição para com Israel novamente. Deus estava mostrando a sua força, os tirando da Babilônia, da Pérsia e os trazendo de volta à sua terra. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia sido feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. 2 Reis 19:30, 2 Crônica 32, 21 e 22. Deus entrou naquela batalha, deu vitória a Ezequias
e a todo Israel, acabando com todo aquele exército. Nos dias de Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedir socorro ao Senhor. Veio o texto de 2 Crônica 20, do 1 ao 24. A história nos narra que Deus manda se colocar os cantores para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. E Deus então entrega a vitória a Josafá e a todo Israel, louvando ao Senhor. Todos os seus inimigos foi desbaratinado. Deus guerreou por eles e sem terem que lutar, os inimigos foram derrotados. Os muitos exemplos de ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus, né? Deus deu vitória a Israel quando era escravos de Faraó. Nós conhecemos muito bem a história, as 10 pragas, nós conhecemos a abertura do Mar Vermelho, a vitória que Deus deu a Moisés e a Josué para conquistar todas as terras. Então, se o povo de Deus realmente tivesse se colocado na posição, não seria diferente. Deus também daria vitória a eles. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual, como falamos no começo. Não era simplesmente porque eles não tinham fé. Não era simplesmente porque eles estavam com medo dos inimigos ou porque os inimigos eram poderosos. Haviam problemas, a qual a própria palavra de Deus vai nos apontar agora. Zorobabel, o chefe político do povo judeu até então, tinha confiado em sua própria força. Zacarias 4:6, você pode conferir. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Todas as vezes que nós tentamos lutar pela nossa própria força, nós não conseguimos. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Zacarias 3:3. Conhecemos muito bem a história. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé é guardado em uma pura consciência. 1 Timóteo 3:9. Se a nossa vida não estiver no altar, se a nossa vida estiver em pecado, nós não conseguimos resistir o inimigo. E foi exatamente o que aconteceu, né? Aí com Zorobabel e também com Josué, que era o sacerdote. Veja o que acontece quando nós saímos da direção do Senhor. O perigo que se corre, e exatamente esta era a situação de Israel, e por isso rapidamente eles foram derrotados e vencidos pelos inimigos, estrategicamente nessa situação. O subsídio bíblico teológico diz que não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, Zacarias 4:6. Embora essa mensagem tenha sido entregue a Zorobabel, é aplicável a todos os crentes. 2 Timóteo 3:16. Nem o poder militar, nem o político, nem as forças humanas poderão efetivar a obra de Deus. Só conseguimos fazer a sua obra se formos capacitados pelo Espírito Santo. Jesus iniciou seu ministério no poder do Espírito. Lucas 4:1-18. E a igreja foi revestida pelo poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes para cumprir a grande comissão. Atos 1:18. Somente se o Espírito Santo governar e capacitar a nossa vida é que podemos cumprir a vontade de Deus. É por isso que Jesus batiza seus seguidores no Espírito Santo. Somente através do Espírito Santo nós resistimos o inimigo. Somente através do Espírito Santo nós resistimos o diabo. Somente através do Espírito Santo nós vencemos, porque aí não temos a nossa própria força, mas temos a força do Senhor
que vem do alto para as nossas vidas. A igreja triunfou sempre com a presença e com a ação do Espírito Santo na vida dos seus homens e das suas mulheres de Deus. Tópico 4. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha sido desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava seu Deus? Porque começaram aquela grande obra, pela ordem de Ciro, que foi levantado para tal, profetizado pelos profetas, Jeremias e Isaías, a qual já estudamos, e de repente a obra é cessada. Então o povo agora fala, mas aonde está o Deus do céu que haviam levantados? A alegria agora dos samaritanos, dos inimigos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram paralisados pela sábia e competente ação. Porém o gozo dos ímpios é de pouca duração. Isso é o que nos garante a palavra de Deus. Eles se regozijaram por um período, eles se alegraram por um período, mas logo, alguns anos depois, o templo é reconstruído. Mas veremos isso com maiores detalhes na nossa próxima aula. Tópico A, para entendermos o porquê o gozo dos inimigos dura só um pouco. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. Juízes 16, 25, 31. Sansão foi derrotado pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pelas muitas mulheres que amou, mas quando ele viu que para ele não havia mais jeito, pois estava cego e era escravo dos fariseus e filisteus e escarneciam-se dele, ele pediu ajuda de um menino e foi até as colunas do templo. E lá ele derrubou o templo de Dagão, matando muito mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Então os inimigos não triunfou sobre ele por muito tempo. A alegria dos sacerdotes também que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Mateus 28, 11 e 15. Tentaram mentir, Tentaram dizer que os discípulos roubaram o corpo do Senhor, mas Jesus apareceu ali para aquele povo por muitos dias e mais de 500 irmãos viram, Jesus ressuscitado. Então, a alegria dos fariseus, saduceus religiosos da época durou muito pouco. O desânimo dos judeus, Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram para a continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Eles se desanimaram, Eles se autodiscriminaram. Isso é um perigo, é uma grande arma do diabo. Nós nunca podemos abaixar a cabeça ao inimigo. Nós temos que continuar confiando inteiramente no Senhor, que o Senhor nos dará vitória. E aí sim, nós obteremos a vitória. Alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus de construir o templo. Ageu 1:2, você encontra essa história com mais detalhes. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Ageu 1:9. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir com a casa de Deus. Ageu 1:6. Há muitos que agem da mesma maneira hoje, roubando ao Senhor. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Com certeza, porque
Deus sempre tem os 7.000 que não beijaram a Baal e que não adoraram. Deus sempre tem os seus servos e suas servas fiéis, que mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas, não abaixam a cabeça e continuam confiando no Senhor. Muitos do povo estavam desanimados, parados, angustiados, com medo, mas aquele que continuaram clamando ao Senhor, 15 anos depois, viram a vitória chegar. Então, para você, meu irmão, minha irmã, que está aí com problema, está com dificuldade, está desanimado, está pensando que acabou, está pensando que não tem mais jeito, a palavra de Deus ao seu coração hoje é: Deus irá lhe dar vitória. Basta que você continue confiando no Senhor. Esse é o segredo da vitória. Esse é o segredo da sua bênção. O subsídio bíblico teológico, samaritanos. No período do Antigo Testamento, este era um termo que se referia aos resistentes da cidade ou da província de Samaria. 2 Reis 17, 29. Algumas desavenças entre os resistentes da Palestina Médio e do Sul eram evidentes no período do juízo, mas os sentimentos foram intensificados com a formação do Reino do Norte de Israel sobre Jeroboão I. De uma forma geral, os resistentes de Israel e os cananeus praticavam uma mistura racial, social e religiosa. Descendentes dessa população mista desejaram ajudar Zorobabel na construção do templo, afirmando que adoravam ao mesmo Deus. Mas quando tiveram seu pedido negado, eles se opuseram à construção, como já vimos. Depois que Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, esse servo do Senhor sofreu ainda também dos mesmos samaritanos, já outros que estavam agora no poder, forte oposição de Sambalat, Gesem e Tobias. Sambalat era o governador de Samaria na época. É por isso que depois que Neemias reedifica o templo, nós conhecemos muito bem a história, ele manda os judeus que haviam se misturado com este povo e com mulheres ímpias mandarem as suas mulheres e seus filhos embora. Quando não conhecemos a história e lemos, nós achamos até que Neemias foi muito duro, mas na verdade Neemias não foi duro. Neemias estava fazendo uma limpeza no meio do povo de Deus, e é isso que precisamos para os nossos dias, porque nos nossos dias muitos Sambalat, Tobias e Gesem estão afrontando a obra do Senhor. Foi por isso que quando Jesus foi àquela mulher samaritana, os discípulos ficaram um pouco chocados, né? Só que Jesus ele veio exatamente para quebrar esse paradigma. Para a salvação que Jesus veio efetuar, não existe judeu, samaritano, grego, né? Não existe incircunciso. Todos que recebem a Jesus têm o seu coração transformado. Mas a história da intensificação da guerra que os judeus tinham com os samaritanos já vinha desta época a qual já citamos nesta aula de hoje. Amém? Que Deus abençoe você. Nessa conclusão eu quero dizer que podemos ser vitoriosos se continuarmos confiando inteiramente no Senhor. Se continuarmos com a nossa vida no altar, na presença do Senhor, nós podemos e seremos vitoriosos. Mas precisamos confiar no Senhor. Amém? Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples, ao receber este link, clique em se inscrever, curta, faça o comentário, assista ali 2, 3 minutos para ser validado pelo YouTube. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, peçam para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Também, todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos ao vivo pelo nosso Facebook, paulo.delanhese, com a Escola Bíblica. Avisa seus amigos, avisa os irmãos, nos acompanhe, compartilhe, tá? Temos uma mensagem de Deus ao seu coração. Amém? Um grande beijo no coração de cada um, Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí.